Namastê, bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Hoje é um dia bem especial para toda a comunidade do yoga. É um dia onde a gente celebra essa filosofia, essa tradição ancestral. E quando foi determinado esse dia, o yoga foi dito como patrimônio histórico da humanidade. E com isso, a disseminação dessa prática, dessa ferramenta tão importante na vida do ser humano. Eu te convido hoje para vir comigo aqui, eu contar um pouquinho então sobre essa história do yoga, o que afeta, né, nas nossas vidas, qual a influência que o yoga traz, os benefícios que ele traz para a nossa vida, como é viver o yoga todos os dias, como é viver dentro do yoga e como você pode fazer para começar esse caminho. Então, eu vou colocar aqui o nome da live para todo mundo saber, para quem está chegando. Dia Internacional do Yoga. Yoga para todos. Ixi, agora como é que faz para fixar? Acho que eu não consigo mais. Ah, agora deu. Então, para quem está chegando, hoje é dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga. E nesse dia, na Índia, eles fazem a maior prática de yoga do mundo. Então, a maior quantidade de pessoas unidas praticando yoga na Índia inteira. Então, é muito incrível, né, ver a quantidade de pessoas ali que se dedica, né, que faz essa prática. Bom, eu vou começar falando, então, sobre como, né, que o Dia Internacional do Yoga foi determinado. Então, foi o primeiro-ministro da Índia que levou isso para a ONU, né? Então, pedindo, né, para que o yoga fosse decretado como patrimônio histórico da humanidade, porque realmente ele é, né, um patrimônio histórico da humanidade. E dentro das escrituras védicas, né, existem várias ferramentas que nos trazem, que nos ensinam a viver de uma forma mais feliz nesse planeta, né? Que parece que a gente está o tempo todo em sofrimento. Então, uma delas é o yoga, e yoga quer dizer união. Então, união do quê? União
do nosso corpo, que é o nosso veículo, para a nossa alma, que vem aqui experienciar, e para a nossa conexão com Deus, ou com a fonte criadora, né? Não Deus como a gente aprendeu quando era criança, mas há essa fonte criadora de tudo que existe em tudo, tá? Então, quando a gente se conecta a essa fonte, a gente se sente unido, né? Por isso que a gente chama de universo. Então, o universo é a união de muitos seres, de muitas almas, de muitas energias, de muitas consciências. Então, o yoga foi levado para a ONU e a partir disso, a Índia passou a utilizar o yoga como educação, né? Então, o yoga faz parte da educação dos indianos nas escolas. Então, existem algumas controvérsias também relacionadas a isso, né? Dizem que essa foi toda uma estratégia política que permeia, né, uma disseminação, uma divulgação da Índia em si, como forma de comércio, né, de retorno. E o yoga, na verdade, ele não pode estar inserido nisso, né, não, porque isso pode ser de interesse próprio, e o interesse próprio não está relacionado ao yoga. O yoga, ele está relacionado a um bem maior. Quando a gente fala união, é a união de todos os seres, a união dessa rede planetária, desse planeta como um todo. Essa é a união. E da onde vem o yoga, né? O yoga, nas escrituras, ele remota de mais de 5.000 anos. Mas nós sabemos que a transmissão da tradição e da filosofia do yoga, ela foi feita boca a boca, né? Pelos mestres desde Shiva. Então, Shiva é uma deidade do início da vida, né? Do início da experiência desse planeta. Então, uma das 3 deidades, né? Brahma, Shiva e... ai, meu Deus, agora esqueci. Vishnu. Então, essas 3 deidades formam o início da vida, né? O início de tudo. Shiva é tido como o deus da destruição, né? Na verdade, ele não é um destruidor por destruir, né? Não é algo que é a propósito, mas essa destruição, ela vem num momento caótico, onde as coisas precisam desaparecer, elas precisam cair para que elas se reergam, né? Que elas sejam reconstruídas. Então, esse Shiva, ele vem com essa força primordial do destruir e ir para dentro, para então reconstruir. Então, ele é o deus da construção e da destruição. Isso acontece, se a gente for pensar no macro, né, de várias formas. Então, podem acontecer catástrofes, podem acontecer acidentes, podem acontecer várias coisas na nossa vida que nos vão fazer parar, né, de olhar a vida da forma como a gente enxergava e passar a ver a vida de outra maneira. E aí é o momento que nós, como indivíduos, precisamos desconstruir aquilo tudo que foi programado, aquilo tudo que foi nos dito ou que a gente já experienciou, para então poder recomeçar, né? Recriar.
É isso que Shiva faz. Ele desconstrói para recriar. Se a gente for olhar no micro, no nosso microcosmos, isso acontece também diariamente, né? Nós estamos deixando para trás crenças, mágoas, tristezas, os problemas em si, né? Para que eles vêm? Para resolver algo que não está em bases sólidas, né? Não está da maneira que a gente deseja, da maneira que a gente planejou. Então, você tem que resolver algo de uma forma para recriar essa experiência, para recriar essa realidade, né? Para mudar, para transformar. Então é isso. Esse é o Deus da transmutação. Shiva é aquele que transmuta, Shiva é aquele que transforma. A transmutação, para mim, ela vai além da transformação, né? A transformação muda de uma forma para outra, a transmutação muda tudo que está ao redor. Toda a forma de sentir, ver, pensar e realizar. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês de como que o yoga entrou na minha vida e como que impactou a minha vida como um todo, até hoje, né? Porque o impacto não é único, então ele, em algum momento, ele começa a fazer efeito, né? No início pode a gente não até nem perceber, mas em algum momento ele começa a fazer efeito e a gente começa a sentir as mudanças, a movimentação na nossa vida até que o yoga começa a fazer parte da nossa vida. Então, eu busquei o yoga porque eu fiz uma consulta astrológica, fiz meu mapa astral, e no meu mapa eu não tenho o elemento terra. Então, foi me dito, né, dentro de cada casa lá, que é avaliada, analisada, que eu precisava buscar aterrar. Eu precisava buscar ter conexão com a Terra. E como que eu podia fazer isso? Né? Várias formas. Então, me conectar mais com a natureza, andar de pés descalços no chão, na terra, mexer com a terra, lidar com a terra. Mas a indicação naquele momento foi me conectar com o meu corpo. Como se a minha alma, até certo ponto, não tivesse ainda conectada com esse corpo que está aqui, vivendo aqui na Terra, que é o ser humano. E algumas indicações, né, de algumas ferramentas, né, de práticas foram ditas para mim, e uma delas foi o yoga. Eu já tinha ouvido falar do yoga, né? Ele já vinha permeando a minha vida de alguma forma, mas eu nunca dei atenção para ir para essa prática, até receber essa informação de que realmente era importante. E eu já havia vivenciado uma prática corporal, que é a prática da capoeira, e na capoeira eu me senti muito bem. Diferente de outros esportes que eu já tinha feito, né, vários outros, inclusive natação, handebol, basquete, vôlei, corrida, vários outros. Na capoeira foi onde eu extravasei, onde eu senti o meu corpo realmente pisando no chão, com força, né? E a prática da capoeira, ela nos remete a essa ancestralidade também, né, dos escravos aqui no Brasil, que capoeira é um tipo de vegetação onde eles se escondiam para fugir, né, das senzalas.
Então, para ir para os... Nossa, esqueci o nome agora. Enfim, eles fugiam e aí eles passavam por essas capoeiras elas tinham mais ou menos 1,5 m e eles tinham que ir agachado e abaixado. E também é uma forma de dança ancestral que é misturado com luta. Então tem algumas linhas de capoeira que são luta e outras que são dança, interação. E aquilo foi bem importante para mim e eu pensei, bom, acredito que o yoga, como prática física, vai me trazer para a terra, né? Vai me aterrar, vai me trazer mais consciência. E eu ainda levei um tempo para encontrar um espaço, um lugar. Em Curitiba ainda era muito restrito, para mim, na verdade, né? Dentro da minha consciência, eu ainda não tinha conhecido e encontrado algum espaço que pudesse me dar esse suporte nessa prática, muito menos perto da minha casa. Então, eu encontrei um lugar que era bem distante, a aula começava, se eu não me engano, 6h30 da manhã, e quando eu comecei, acho que na primeira prática, na primeira vez, eu me entreguei completamente. No Shavasana, porque eram movimentos desafiadores, né, durante os asanas, desafiadores e que me davam, assim, uma sensação de limitação, de não conseguir fazer alguns movimentos, ou de não conhecer ainda, né, a química do yoga, que é a respiração juntamente com o movimento. E claro, eu estava iniciando, mas eu já pude sentir que existia ali toda uma egrégora, toda uma conexão que fazia com que aquele movimento acontecesse, né? Que aquela prática fosse tão satisfatória a ponto de sair de lá flutuando, né? Então, depois de um Shavasana e uma meditação, eu tinha o meu dia menos estressante, ou se, né, tivesse problemas para resolver, situações para resolver, eu conseguia resolver de uma maneira mais consciente. E aí inicia, então, essa minha jornada dentro do caminho do yoga, e eu fui experimentando, né, vários mestres, mas a minha mestre, que é a Vera, eu fiquei com ela por bastante tempo, foram mais ou menos uns 8 anos que eu pratiquei com ela, e ela realmente conseguia me levar para um estado de relaxamento, para um estado de introspecção, onde eu conseguia me reconhecer como um ser sutil e divino. Então, naquele lugar, eu sentia muitas coisas, né? Primeiro, começou com o corpo. Então, eu sentindo o meu corpo, o esforço de fazer as posturas, o esforço de perceber que naquele dia, né, em determinado dia, você consegue fazer uma postura e no outro talvez não consiga fazer tão bem. O desafio de se aprimorar a cada dia, então a cada postura, a cada prática, fazer melhor, ir mais fundo, sentir mais o corpo. Parece que a cada prática eu ia me conectando cada vez mais com as minhas próprias células, entendendo que as minhas células também têm consciência e que elas tinha dias que elas estavam saltitantes e sorridentes, né? Pelo movimento que eu estava fazendo ali no meu corpo, que eu estava trazendo um prana maior, um alimento maior, uma nutrição maior, para que elas pudessem, né, então fazer o papel delas. Eu lembro bastante dos desafios,
né, das posturas. Então, as posturas realmente eram bastante desafiadoras, principalmente torções e posturas de equilíbrio. E eu gostava muito, então, dessa parte da introspecção, né, que é a reconexão com a gente mesma, a presença do nosso corpo e da nossa mente no mesmo espaço. E da parte, né, depois dos asanas, porque os asanas me traziam muita alegria, muita satisfação, e depois dos asanas o Shavasana, que é o relaxamento completo do corpo, e a entrega, né, é onde a gente ali recebe e se nutre. Então, nesse momento do Shavasana, é um momento de integrar tudo que foi experienciado naquele momento da prática física do yoga. Então, a gente mexe o corpo, ativa as nossas células, ativa uma memória celular, uma memória do nosso DNA que vai sendo trazida à tona. A gente vai liberando aquilo que não nos serve, aquele lixo que a gente carrega todos os dias, né? Tanto emocional quanto de sentimentos com relação às inter-relações que a gente tem. E aquilo vai sanando, vai curando, né? Então, a cada deitada que eu fazia no meu Shavasana, eu entregava tudo e saía de lá leve, transformada. Então, a cada prática, uma transformação ia acontecendo dentro de mim. E ao longo do tempo, eu percebi que eu precisava meditar além daquele tempo que eu meditava na minha prática 2 vezes por semana. Então, eu comecei a fazer a meditação em casa, assim que eu acordava. E por quê, né? A meditação veio essa necessidade de meditar. Porque a meditação, ela é o objetivo final da prática do yoga, né? A meditação é o canal direto com o seu eu essencial, com a sua essência, com o seu ser universal. E a gente precisa reconhecer esse ser que existe dentro da gente, porque senão não faz sentido viver aqui na Terra da forma com que a gente é ensinado, doutrinado, conduzido a viver, né? Que é produzir o tempo todo. A gente veio aqui experienciar, não produzir dinheiro, não produzir recurso, não produzir material, né? A gente veio aqui trazer a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito, para encarnar nesse corpo, que é um veículo, né, utilizado, um sistema gigantesco utilizado para a gente poder vivenciar essa experiência aqui nesse planeta tão incrível que é a Terra, né? Pense toda essa natureza. E dentro do yoga, isso tudo é levado em consideração, né? Primeiro que os ensinamentos dos primeiros mestres, né, inclusive de Shiva, que é o Criador, é essa conexão com a natureza, essa conexão com tudo que existe aqui, né? Porque nós somos parte dela, nós não somos apartados, né? Nós não somos fora, a natureza não está para nos servir. Essa consciência, talvez ela não seja tão clara, né? Ela está ali dentro da gente, mas ela não vem à tona com tanta facilidade. A gente sente, né? Quando a gente está na natureza. Então, quando uma criança já ainda muito pequena vai para a praia ou vai para o mato, para a selva, ela já sente essa expansão, essa conexão com a frequência natural. Mas nós adultos, né, que vivemos o nosso dia a dia numa cidade, que a gente vive numa rotina de fazer, de criar, de fabricar, né, dinheiro, resultados.
Então a gente acaba se apartando, né, e achando que está tudo ao nosso servir. De certa forma mas só quando nós fazemos parte desse servir também, porque a gente, é a lei de dar e receber. Então o yoga, ele olha para a natureza e como o ser humano se apartou dela, o yoga vai ensinar a essa reaproximação. Então, quais são as faculdades, as habilidades, as características, né, de cada pedaço da natureza que pode ser utilizado pelo ser humano e ser relembrado de que nós também somos parte, né, desse universo, dessa Terra, desse planeta. E pense, né, há 10 mil anos, 11 mil anos, isso já acontecia. Então, o ser humano já estava desconectado da sua própria essência. E aí vem essa tradição, esse ensinamento, essa cultura, ensinar a gente a se reconectar com a natureza. Então, por isso, existem várias posturas que foram inspiradas na natureza, né? A gente conhece algumas, assim, bem fáceis, a postura da árvore, a postura da montanha, a postura do gato e da vaca, a postura da cobra, né? Várias posturas inspiradas nessas capacidades, nessas habilidades que esses objetos da natureza, né, esses seres da natureza nos trazem e podem nos ensinar. Então, por exemplo, eu vou falar aqui sobre a montanha, né? A montanha. O que é quando a gente olha para uma montanha, que a gente vê? A permanência, a imponência, a grandiosidade, o potencial de enxergar mais longe. Então, é assim que o yoga foi codificando essas capacidades, né, essas qualidades da natureza e trazendo isso para o ser humano. Então, desde lá, essa transmissão feita boca a boca, ela fala sobre também, né, além da prática física que é necessária para atingir esse samadhi, que é uma iluminação, que é uma conexão maior com a unidade, que é o yoga, né, que é essa conexão com o divino. Ela vem através dessa consciência corporal, desse movimento físico que é necessário, passando pela liberação de toda a dor, todo o desconforto, que a gente chama de sanskaras, para então poder entrar no Dharma, né, que é essa reconexão com o todo e o entendimento de que somos seres espirituais vivendo em um corpo físico, né, porque estamos além dessa experiência nessa Terra. Somos seres cósmicos que já experienciamos vivências em vários outros lugares, vários outros planetas, outras dimensões, outras estrelas, né, outras galáxias, digamos assim. E que estamos aqui nesse momento experienciando isso. Então, o que o yoga também nos traz é essa conexão, traz também a presença. Porque não importa o que já passou e não importa o que vem, mas sim o que estamos vivendo aqui e agora. Eu acredito hoje que realmente o yoga é o código da vida nesse planeta. É um código, uma prática que foi codificada para que a gente se reconecte com a nossa própria essência, com o nosso próprio ser uno, né, individual, que vai para o uno, e para que a gente possa, em algum momento, fazer dessa experiência algo muito, muito além do que a gente tem vivido aqui. Por isso, o yoga tem sido disseminado muito além, né, da Índia. Essa cultura
né, que permeou por muito tempo uma comunidade mais espiritualizada, né, espiritual da Índia, que também não faz parte, por nos últimos tempos, também não fez parte do dia a dia dos indianos, mas que está retornando a essa vivência, a essa experiência. E aqui, no Ocidente, ela tem sido altamente disseminada, né? Temos, sim, momentos aí de distorção. A gente sabe que existem mestres que vêm e, através do seu ego, não conseguem, né, encontrar essa iluminação, mas tem mestres que, sim, estão dentro da ética do yoga, vivem a ética do yoga, que é muito linda, né? É realmente um código de respeito conosco mesmo e com o outro. É um código de amor próprio e de autorrespeito. Então, a gente está aqui experienciando essa oportunidade de vivenciar essa prática tão significativa para as nossas vidas, né? Que é aprender, reaprender a ser humano, reaprender a absorver tudo aquilo que tem em abundância nesse planeta, que é o prana, através da respiração, através da conexão com o sol, através dos movimentos do corpo conectados às qualidades da natureza, através da meditação, que é o aprofundamento, é sair da mente superficial e entrar na mente profunda, né? Na mente supraconsciente, que é uma mente extremamente inteligente, que utiliza faculdades que a gente ainda não é capaz de utilizar no nosso dia a dia, né? Já estamos aprendendo, a gente já está num processo extremamente evoluído, né? A gente está vivendo um processo muito rápido de evolução humana, mas que ainda a maior parte das pessoas não consegue entender a intuição, né? As faculdades mediúnicas, de canalização, de receber informações, de se conectar com o seu eu superior, né? De se conectar com os seus guias, mestres e mentores, porque a gente não tá sozinho aqui nesse planeta. Não tá só com a nossa família de alma, a gente tá com 8 bilhões de seres humanos, com toda a natureza que é viva e rica, né? Com o espírito de Gaia, que é a nossa mãe, que é aquela que nos permite estar aqui. A gente está inserido no sistema solar, dentro de uma galáxia, dentro de um universo. Isso tudo é Deus. É isso que significa essa energia, né, vital. Então, reaprender, o yoga traz, né, esse aprendizado de reaprender a ser humano nessa terra. Então, da gente trazer aquela noção de paraíso que a gente tem, do Jardim do Éden, para esse planeta, né? Onde os seres vivem em paz, em respeito, em harmonia, em não violência, porque cada um tá ali vivendo a sua própria experiência. Sim, desafios vão acontecer porque a gente está aqui para viver a diversidade. Mas se a gente sai do medo, né, que nos foi imposto por milhares e milhares de anos, quando a gente está em meditação, a gente não experiencia o medo de jeito nenhum, porque a gente está num lugar seguro, porque a gente está num lugar onde a gente sabe da nossa integridade, da nossa completude. A gente reconhece quando a gente fecha os olhos e entra em estado meditativo. Então, acredito que hoje
essas ferramentas como a prática de Asana Yoga, né? A prática da respiração consciente, que dentro da prática de yoga é chamada de pranayama, a prática da ética do yoga, né, que são os 8 passos de Patanjali para a gente vivenciar o yoga nas nossas vidas. E a meditação são as ferramentas mais importantes nesse momento aqui agora, né? Não desconsiderando todas as outras existentes hoje, e que eu amo todas, muitas delas. Então, é claro, né, para a gente, às vezes, tirar algo de dentro da nossa mente, a gente precisa da ajuda dessas ferramentas, ajuda dos nossos guias, para que a gente possa refletir e poder resolver aquilo que a gente deseja que não está adequado ao nosso momento de vida, né? Mas a prática do yoga, ela traz uma linha, né? Uma linha de trabalho, uma linha de experiência, uma linha de limpeza. É sempre ali, você está sempre conectado com você mesmo, você nunca esquece de você. Então, dentro da minha experiência de vida dentro do yoga, eu fui tomando consciência, né? Eu posso dizer que eu acho que um dos maiores benefícios que o yoga trouxe na minha vida foi essa expansão da consciência e a busca pelo aprimoramento do meu ser, todos os dias da minha vida, onde eu consigo enxergar quais são os meus desafios, quais são as minhas dificuldades, aonde eu estou tendo mais desafios, onde eu estou errando e aquilo que eu quero resolver, né? Ter consciência disso já é o primeiro passo para resolver. Então, o yoga trouxe essa expansão da consciência, ela me trouxe a consciência corporal, ou seja, aceitar o meu corpo como ele é, né? Aceitar e entender como ele funciona. Qual o alimento que eu tô comendo que não tá me fazendo bem? Como é a forma de me alimentar que vai me trazer mais saúde, vai me trazer um melhor desempenho, né, nas minhas atividades diárias, porque o yoga mostra isso. Se você comer 10 minutos antes de fazer uma prática, você não consegue fazer uma prática, né? Por isso a gente indica fazer em jejum. Por quê? Porque em jejum ela vai te nutrir, vai trazer um prana maior para dentro de você. E aí depois você pode se alimentar com o alimento, se necessário, se você achar necessário, né? Também nada que tiver ali dentro. Por quê? Porque o yoga movimenta os nossos órgãos internos, porque ele movimenta todos os nossos músculos, todos os nossos tendões, todos os nossos nervos. Ele trabalha todas as nossas glândulas, ele trabalha toda a atividade física, né, biológica do nosso corpo. Então, tem relatos, por exemplo, de que pessoas que voltaram a enxergar fazendo trática, né, que a gente fala, que é uma prática de movimentação do globo ocular, ou seja, é um yoga pro olho, né, que vai fazer com que, por quê? Porque o olho vai relaxando, né, o globo ocular os músculos do olho vão relaxando, vão perdendo tonicidade e também vão perdendo a visão, né, vai perdendo a capacidade de ver melhor. Então, também existe essa prática. Então, ela é muito completa, né? Outra coisa, assim, que eu sinto que o yoga trouxe na minha vida foi a redução da ansiedade, apesar de que ainda vivo muitos momentos, mas são momentos de grandes transformações, né? De grandes quebras, que aí me levam para esse lugar de desconforto emocional, de ansiedade, de querer mudar, né? Porque a ansiedade é o quê? É você querer mudar algo que você projetou e que não está acontecendo na sua vida, né? Ou então de querer apressar as coisas para que elas aconteçam de uma vez, sendo que nós precisamos sempre de um caminho, né? Tudo é como uma semente
que é plantada, depois ela vai despertar, depois ela vai brotar, depois ela vai crescer e depois ela vai dar frutos. Então, a capacidade de me autorregular, né, na ansiedade, a capacidade de sair de estados depressivos mais acentuados, e isso tem acontecido com menos frequência na minha vida, tá? Só em momentos realmente onde é difícil, enfim, onde a depressão ela nos leva para um lugar que a gente quer ser o que a gente já foi e que a gente não é agora, faz parte da transformação também, né? Essa depressão, claro, ela é química também, mas essa química, quando a gente tá fazendo yoga, ela tá equilibrada, ela tá limpa, né? Então, me ajuda a sair desses processos de depressão, né? Que é onde a gente precisa ir lá embaixo, buscar tudo aquilo, ou deixar tudo aquilo que não nos serve para subir novamente para o cume, que é esse estado de liberdade, de iluminação, que a gente sente com mais frequência quando pratica yoga. E as relações. Então, dentro desses mais de 20 anos de prática, o aprendizado é nas inter-relações, né? É aprender a se relacionar melhor com o outro, a aceitar tudo que tudo que está sendo, tudo que está chegando pra gente, não como uma vítima, mas sim como responsável, como autorresponsável, como protagonista da minha vida. Então, não é o outro que está fazendo para mim, né? Eu estou recebendo isso por algum motivo, porque eu preciso de um input, para uma informação, para que eu faça uma transformação dentro de mim. O não julgamento, que foi algo que transformou muito na minha vida. Eu não vou dizer para vocês que eu não julgo, mas eu tenho consciência desse julgamento e eu faço, a partir desse, quando vem esse julgamento, eu consigo entender por que eu estou julgando o outro, né, a partir das minhas próprias, do meu próprio entendimento, e também entender por que aquela pessoa está tendo aquela atitude que ela está tendo. Isso, além de não julgamento, vem junto à empatia, né? A empatia que também nos traz paz, que nos traz tranquilidade. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês são práticas, de certa forma, né? São hábitos de viver, formas de viver que nos levam à paz, à tranquilidade, a um estado de relaxamento, porque no dia a dia a gente tá na tensão de fazer, tensão de realizar, tensão de ser aceito, tensão de atender expectativas, tensão de que aquela pessoa que tá me pedindo algo vai ter outra coisa em troca, né? E a vida não é isso. A vida é a satisfação de servir. A gente veio aqui para servir com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente trouxe de bom, né? A gente vai estar servindo o outro, então a gente vai sentir satisfação em fazer essa entrega e o outro vai sentir admiração e satisfação porque recebeu amor. Isso é amor. O que a gente vive hoje nesse planeta está muito longe disso ainda. Então, com as práticas do yoga, com a tradição do yoga, com a filosofia do yoga, o ensinamento do yoga, não é só prática física, não é só meditação. Existe toda uma forma de existir dentro do yoga que nos leva a ser seres humanos aprimorados, né? Mais desenvolvidos, mais conscientes, para poder dar para o mundo, para saber o que eu estou entregando, para saber qual é o meu tesão, qual é a minha satisfação, qual é o meu propósito. Então eu sinto que as transformações foram muito grandes na minha vida. Teve uma época que eu contava isso percentualmente, mas chegou num momento que já não existe mais
esse limiar, né, da transformação na minha vida. Minha vida se transformou completamente a partir do yoga. E por isso hoje eu ensino yoga. Por isso hoje eu quero disseminar a filosofia do yoga. Quais são as escrituras, o que diz nessas escrituras, o que ela ensina sobre as relações humanas, o que ela ensina sobre ser humano, o que ela ensina sobre a valorização. Opa, voltando aqui. Quando a gente faz um curso de formação, a gente tem a pontinha do iceberg só. A gente entende que, a gente percebe que é só um pouquinho, mas faz tanto sentido na nossa vida, faz tanto sentido que aquilo vai preenchendo e vai fazendo a gente crescer, expandir, iluminar, vibrar. E por isso eu trago o ensinamento do yoga hoje aqui para todos vocês. Aqui nesse canal, no meu estilo de vida, na minha forma de viver, na forma como eu e com meu filho. E fico muito feliz de poder transmitir e ajudar mais pessoas a encontrarem a sua autenticidade, a sua integridade, reencontrarem a sua essência ou conectarem com a sua essência, né? Reconhecerem essa essência, porque todos nós somos essa essência. Então, eu quero desejar aqui para todos um feliz dia do yoga e para finalizar, eu vou fazer uma prática respiratória. Então, para a gente finalizar hoje, uma prática é uma respiração que também é uma meditação. Então, ela se chama Brahma, uma meditação Brahma, e também a gente vai trabalhar a respiração porque é uma conexão interior, tá? Então, eu quero que vocês se sentem confortavelmente sobre os isquios, pode ser numa cadeira, no sofá, mas que ajuste bem a coluna a 90 graus, para que você possa ter o alinhamento da tua coluna. Vou sentar um pouquinho aqui para trás. Vai crescer o topo da cabeça lá pro teto, como se tivesse um fiozinho puxando a sua cabeça para cima. Coloca os ombros para trás e para baixo. Primeiro respira profundamente, fecha os olhos, vai se conectando com o teu corpo. Inspira grandão lá no abdômen. Exala. Empurra o umbigo para dentro, expulsando o ar que está lá. Inspira novamente. Bem grandão. Exala do ar devagar. E a cada inspiração, você vai percebendo o seu corpo sentado, como está a sua postura, se você está confortável. Não deixa o pescoço pressionar lá atrás, deixa o queixo bem paralelo ao chão. O olhar interno você leva bem no meio do ponto entre as sobrancelhas. Inspira grandão de novo, exala bem devagar. E para essa prática, a gente vai fechar os ouvidos, então os ouvidos bem tampadinho, e vai respirar, inspirar grandão e exalar, deixando o ar passar pela garganta, fazendo um som, que é o som do M. E vai fazer
vibrar os teus lábios, vai sentir vibrar o teu céu da boca e, por consequência, o crânio, né? Quando essa vibração acontece, desse som, que é o a gente vai perceber, né, essa vibração no crânio e essas ondas vão acalmando a nossa mente. Tá? Então, ondas beta e alfa, dependendo do nível que você vai se aprofundando, tá? Então, você pode fechar os ouvidos segurando lá na sua cabeça as mãos ou deixando os braços aqui na lateral do corpo, fechando os ouvidos e você vai escutar o som que você está fazendo e vai perceber a vibração de todo o seu crânio e dos seus lábios. Então, a gente vai fazer isso por 3 minutinhos. Então, vamos lá. Então, fecha os olhos, fecha os ouvidos. Meditação Brahmani. Inspira grandão, enche o abdômen, faz o som e exala até terminar o ar do pulmão. Lentamente solta seus braços, percebe o teu estado mental, físico, emocional nesse momento. Percebe se houve alguma mudança no seu estado vibracional. Lentamente, inspira profundo, trazendo consciência para o momento presente, aqui e agora. Lentamente vai abrindo os teus olhos.
sentindo a sua presença, a presença do teu corpo, da tua mente, todas no mesmo lugar, no mesmo espaço, integradas. Bom, eu convido vocês, então, para quem tem interesse de conhecer as práticas do yoga, eu dou aulas online, então nós temos hoje aulas terça e quinta à noite. Também ofereço cursos e jornadas para que a gente possa se aprofundar nessa experiência, nessa prática tradicional, ancestral, que é o yoga. Então, eu desejo um feliz dia do yoga e ótimas práticas para todos nós. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam em paz e que todos os seres sejam livres. Este é o meu desejo de todo o coração. Que nós realmente possamos olhar para as nossas relações, tanto a nossa relação interna quanto as nossas inter-relações, com mais amor, buscando pela união e não pela divisão. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo, que fizeram parte desse momento. Namastê. Om Namah Shivaya.